Muito boa noite a todos. Antes de mais, dizer que é sempre muito bom voltar aqui, estar aqui convosco, rever caras amigas, caras que trazem muita alegria para mim. Tá? Eu hoje vou falar sobre causas das aflições, né? E muitos de nós, como tem vindo sido hábito nesse mês, não é? Tem se falado no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é justamente esse dos aflitos, não é? Bem-aventurados os aflitos, que já várias pessoas foram falando sobre temas e a mim calha falar sobre as causas das aflições. E certamente muitos de nós já pensaram e já, enfim, refletiram sobre aquilo que nos afeta e aquilo que nos aflige, o sofrimento que nos é dado a cada um de nós, porque cada um tem o seu. Mas normalmente a gente fica questionando por quê, não é? Por que eu? Por que isso aconteceu a mim? Por que esse mal ou esse sofrimento me atormenta e me aflige, e me consome e faz com que eu fique desequilibrado? Isso faz com que nós até muitas vezes tenhamos dúvidas se existe um Deus realmente, não é? Se existe um Deus que toma conta da gente, que observa, que sabe, que entende tudo que eu preciso, por que Ele deixa isso acontecer comigo? Por que se passa isso comigo? Porque eu, que sempre faço tudo certinho, e outro que está ali do lado tem uma vida boa e faz coisas que são não bem corretas e ele consegue ter uma vida mais regalada do que a minha. Por quê? Não é? E muitas vezes a gente não encontra resposta. Não tem uma resposta para isso. E muita gente se desacredita, não é? Se desliga da religião, da religiosidade, não é? Que são duas coisas diferentes, mas se desliga da religiosidade, esquece a sua fé, esquece naquilo que acredita, naquilo que sempre foi, enfim, dito, e vai se afastando desse momento. E acontece que em 1857 vem o que é prometido, o Consolador prometido, né? Vem o Espiritismo através do Livro dos Espíritos e vem a explicação para tudo isto que todos nós passamos, que todos nós temos de passar, não é? E por que vem nesse momento? Porque é o momento que a sociedade está preparada para receber essas informações. Então, Allan Kardec, que vem orientar e codificar no sentido de criar um código para os livros e para a informação, vem organizando toda essa informação e cria também, não é, orientado pelos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um tratado de moralidade, que é um tratado de ensinamento. Não é? Então, se a gente for examinar a vida do berço ao túmulo, não é? Essa reencarnação, ou esse momento que a gente tem agora, não é? Uns de nós recebem uma carga de sofrimento maior, uma carga de aflições maior e outros menores. Mas por quê? Não é? E se nós formos parar para pensar, uma reencarnação, ou esses 80, 60, como a Isabel disse, a gente já está chegando nos 100 anos com uma facilidade muito grande, né, que era uma coisa difícil, é muito pouco tempo para esse aprendizado. E depois a gente desperdiçar esse aprendizado. Então, eu nasço, aprendo, morro e acaba. Não faz sentido nenhum, né? Isso tem que continuar. Então, essas aflições, esses sofrimentos vão ter que passar pela nossa aceitação e pela nossa capacidade de compreender que é um momento de
várias vidas que nós vamos tendo, de várias passagens que nós vamos tendo, para poder entender e compreender e aceitar aquilo que é o nosso momento de aflição ou os nossos sofrimentos que a gente vai tendo, né? E muitas vezes a gente não tem essa reflexão, não faz essa reflexão do que eu estou passando, né? Então, Kardec, nesse capítulo das aflições, ele tem 2 itens, que são o item 4 e o item 6 desse capítulo 5º, que fala justamente sobre as causas das aflições atuais, e o item 6 fala das causas das aflições anteriores. Ele divide em 2 partes as nossas aflições, ou melhor, ele diz que a gente pode colher as nossas aflições em 2 locais diferentes, nas atuais e nas anteriores. Isto para a gente entender que é um processo reencarnatório, que temos um processo de várias vidas para poder explicar as anteriores. Então, ele vem dizendo nesse capítulo 5, o item 4, eu vou tomar a liberdade, vou ler para não errar, não é? E Kardec escreve o seguinte, porque isso não é ditado pelos espíritos, esta parte é escrita pelo punho de Kardec. Causas atuais das aflições. De 2 espécies são as vicissitudes da vida. Vicissitudes são as limitações, os sofrimentos, não é? De 2 espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de 2 fontes bem diferentes, têm origem em 2 fontes diferentes. Que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Ora, aqui começa já dizendo que fora desta vida. Se é fora desta vida, e sou eu na mesma, é numa outra vida que eu tive, numa outra reencarnação. Ok? Remontando-se ou voltando à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder do que os suportam. Se a gente for verificar a origem do mal que nos acontece, tem a ver com a nossa forma de agir e com o nosso caráter. O sofrimento ou a aflição que me acontece é causada por mim mesmo, pela minha forma de agir e pelo meu caráter. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Nós mesmos vamos nos levando para esses momentos. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Isso é o início das causas atuais. E depois, vamos ver aqui uma página que Emmanuel escreve no livro Religião dos Espíritos, que ele faz um título que chama Examina a própria aflição. Ou seja, Kardec nos disse que as aflições estão relacionadas com o nosso caráter e a nossa forma de proceder nesta vida, estas atuais. E Emmanuel escreve o seguinte, o título é Examina a própria aflição. E ele diz, examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade. Todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. Todas as aflições têm tipos e nomes especiais. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. Egolatria, o ego, eu me adoro, não é? E pode parecer que não é? A gente pode achar que egoísmo não é uma aflição. Quem é egoísta é muito aflito. Quem é egoísta sofre. Porque o egoísta vai ficando tão egoísta que acaba ficando sozinho. E qual é o prazer de uma pessoa, ou como é que pode uma pessoa viver sozinho?
não é? Não tem cabimento. Imaginem cada um de vocês conseguem aquele tão famoso Euromilhões que todo mundo quer ganhar na vida e compra tudo o que pensava sempre comprar e vai viver numa ilha deserta sozinho, com tudo à sua volta. Não vai ter o prazer de mostrar para os outros, falar, olha, eu comprei isto, eu tenho isto. O que adianta você ganhar e ter as coisas se você não consegue depois dividir com os outros? Né? Então ser egoísta é um sofrimento. Mas o egoísta costuma dizer e reclamar para Deus, poxa Deus, por que você me faz tão sozinho? Né? E Deus provavelmente pensa e responde, por que você é tão egoísta? Então, o egoísmo é um sofrimento e vira egolatria. A aflição do vício chama-se delinquência. Um vício que começa inocente, uma coisa que começa simples, uso de drogas, começa usando uma pequena dose, depois vai querer mais, depois vai buscar mais, cada vez mais, e ao final ele está roubando para comprar a droga. Então, é um sofrimento que é causado pela minha atitude, pelo meu caráter neste momento, nesta vida. A aflição da agressividade chama-se cólera. Quem é agressivo prejudica o seu fígado, o seu estômago, o seu sistema nervoso e fica em desequilíbrio. E não vai dizer que foi uma causa de vidas passadas. Não, se você é agressivo, você está sendo agressivo agora. Reflita, pense. É o seu caráter agressivo que está causando esse desequilíbrio. E é um sofrimento, porque a pessoa sofre pela agressividade. E causa uma coisa bem pior, rugas. Né? A gente fica cheio de rugas, envelhece mais cedo, né? Cuidado. A aflição do ciúme chama-se remorso. Quem é que já não ouviu histórias que por causa de ciúmes fazem-se crimes, não é? Suicídios, pessoas que por atitudes ciumentas fazem, enfim, se desequilibram e cometem atos sem pensar. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. A aflição da fuga chama-se covardia. Aquele que é covarde sofre também. É um sofrimento ser uma pessoa que não consegue suportar e encarar as dificuldades ou aquele dia a dia que se põe na sua frente. A aflição da inveja chama-se despeito. A aflição da leviandade chama-se insensatez. A aflição da indisciplina chama-se desordem. Uma pessoa que é indisciplinada sofre. É uma aflição. Não é? Eu conheci um amigo meu que nós tínhamos aula na faculdade às 8 horas da manhã. Ele acordava às 5 para as 8. Levava 3 minutos para se arrumar. Faltavam 2 minutos para ele chegar na aula. Aí ele não sabia onde estava a chave do carro. Aí achava a chave do carro, faltava meio minuto para chegar na faculdade, para ter aula. E depois ele esquecia que a faculdade ficava a 20 quilômetros de distância. E depois saía, entrava no carro, pegava trânsito e dizia, eu não posso viver num mundo assim. Olha isto, o trânsito, que absurdo. Né? E a gente culpa Deus pelo trânsito que está à nossa frente. Acorda mais cedo. Põe a chave do carro sempre no mesmo lugar. Faz um aviso, chave do carro, e põe sempre no mesmo lugar. Você vai criar uma disciplina e uma rotina que vai fazer com que você fique muito mais organizado. E é uma aflição para quem é desorganizado. E viver com quem é desorganizado é uma aflição maior ainda. Não é? Quem sabe, quem vive sabe. Então, é uma aflição. E essa aflição vem de uma causa anterior? Não. Essa aflição é minha, porque eu sou desorganizado. É uma atitude moral minha que eu não consigo resolver, que eu preciso trabalhar para resolvê-la. A aflição da brutalidade chama-se violência. É um sofrimento a pessoa que é violenta. Não é? A aflição da preguiça chama-se rebeldia. A aflição da vaidade chama-se loucura. Aquelas pessoas que são extremamente vaidosas
vão acabar chegando no momento de desequilíbrio mental. A aflição do relacionamento chama-se evasiva. A aflição da indiferença chama-se desânimo. A gente vai tendo tanta indiferença pelas coisas, né? Quem tem essa situação vai ficando indiferente, que tudo começa a se tornar sem sentido. É um tédio. Não faz sentido nenhum. Não sei se vocês conhecem alguém assim. Tanto faz. Não sei, não quero, não vou, não faço, fico aqui. E fica inanimado, fica parado no tempo, fica sem fazer absolutamente nada. Isso é uma aflição. Isso é um sofrimento. Tanto para quem está, como para quem está à volta. A aflição da inutilidade chama-se queixa. Essa é dura, né? Essa é dura. Emmanuel chega a dizer que quem mais reclama é quem menos faz. Vigiem. E eu também me vigio. Porque a inutilidade é queixa o tempo todo. A aflição do ciúme chama-se desespero. A aflição da impaciência chama-se intemperança. A aflição da sovinice chama-se miséria. Sovinice, para quem não sabe, é uma pessoa que é pão duro, não é? Miserável. E ele vai chegar no momento que ele vai ser tão sovina, vai guardar tanto, que não vai ter nada. Não vai fazer nada, não vai desfrutar de nada. Né? Faz lembrar muito aquelas pessoas que têm, enfim, atitudes menos corretas e vão mandando dinheiro para o exterior. Eu tenho uma conta na Suíça que tem 20 milhões, mas eu não vou mexer nela nunca. Eu não posso, se eu for lá e tocar, eu estou preso. Então, mas eu tenho 20 milhões, ok. Está lá na Suíça, bonitinho, dentro do banco, mas eu não faço nada com aquilo. A aflição da injustiça chama-se crueldade. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. Cada um de nós tem a aflição que o nosso caráter e a nossa percepção nos traz. E toda imperfeição gera um sofrimento. Toda imperfeição moral. E aí surge então, no Livro dos Espíritos, não no Evangelho, a terceira parte, que trata só das leis morais. É muito interessante. Depois Kardec faz um outro livro que chama Céu e Inferno. Céu e Inferno tem 30 itens num capítulo que chama Código Penal da Vida Futura. Se alguém tiver curiosidade de ir lá ver, aquilo é duro. Tá? Vocês têm que ler com muita paciência, tem que estar com muita calma. Não leiam os 30 de uma vez, porque pesa. Mas leiam reflitam, porque é complicado. Nesses livros, né, nesses que eu vou citando, tudo vai mostrando as nossas imperfeições morais, que são típicas nossas. Né, que nós reencarnamos para ver se conseguimos melhorar algumas. E muitas vezes a gente pede para vir com uma porção delas. Quando chega aqui, a gente pede desconto. A gente ora para o anjo da guarda e diz, pelo amor de Deus, não dá para tirar aí uns 10%, 20%, porque eu esqueci. Eu não sabia que era tão difícil assim. Não é? A nossa reencarnação a gente programa, não sei se vocês sabem. E a gente normalmente pede muito mais do que é capaz de aguentar. E o nosso anjo de guarda, como é bonzinho, diz, vai que depois eu te ajudo. Mas muitas coisas somos nós que temos que fazer, não adianta. Ou todas as coisas somos nós que temos que fazer. O nosso anjo de guarda tem os nossos, né? Porque não é só um. Se fosse só um, ele não aguentava conosco. Então, isto vem trazer a nossa reflexão, não é? Sobre qual é a minha atitude. O que o meu proceder está criando essa condição que eu tenho, nessa condição atual. É muito importante que a gente faça essa reflexão, veja quais são os nossos vícios, quais são as nossas atitudes morais que são menos corretas, e isto certamente está me criando uma aflição com causa nesta vida, que eu
Agora, crio o meu sofrimento para agora. Mas, como a gente viu, não é? Tem o item 6 que diz que tem causas de aflições anteriores. E como eu já falei, as causas das aflições anteriores têm que passar pela reencarnação. A gente tem que entender que é um processo reencarnatório, que eu vim aqui, que eu estou vindo e continuo a vir várias vezes, porque é um processo de burilamento, que eu vou me melhorando. Certamente nós hoje somos melhores do que fomos há 1000 anos atrás, ou há 2000 anos atrás. Estamos melhorzinhos, não é? Não está perfeito ainda, porque se estivesse perfeito a gente não estava aqui, não é? Mas estamos num processo de caminhada. E provavelmente pode estar acontecendo neste momento aqui, dentro desta casa agora, que a gente esteja se encontrando e somos um desafeto de 600, 700 ou 800 anos atrás. A gente não sabe. Quem sabe se algum de nós aqui não fomos muito próximos há 1500 anos atrás e hoje estamos nos reencontrando. Eu há muito tempo atrás dizia... Eu morava a 13 quilômetros do Lutânio, no Rio de Janeiro. Nunca o vi mais magro. Nem ele me viu mais gordo. Certamente. E a gente vem morar em Portugal a 13 quilômetros um do outro. Certamente a gente tem um compromisso qualquer. Qual é? Não sei. Espero que seja pequenininho. Que a gente já venha saudando aos poucos, tanto eu quanto você. Mas então, a gente não sabe... O que eu fiz, não é? O que eu andei fazendo durante esses anos todos? Que confusão que eu me meti, não é? Então, é muito importante a gente fazer essa reflexão e fazer. Os monges, tem os como é que chama? Não, são os eu já lembro. Uma ordem religiosa que tem os jesuítas. Os monges jesuítas têm um exercício muito interessante que eles fazem, segundo eu ouvi falar, não posso precisar, mas eu ouvi falar, que eles têm um exercício muito interessante no final do ano, eles fazem um amigo oculto. Não é? E o que é o amigo oculto deles? Dentro da comunidade deles, eles separam em grupos de 5. 5 para cá, 5 para lá, 5 para cá. E tem que escrever numa folha... Para cada um dos outros 4, eu vou escrever para 4, 10 virtudes e 10 defeitos. E escrevo numa folha. Então eu vou escrever 4 folhas dos meus 4 companheiros e vou receber 4 folhas dos meus companheiros. Não é identificado, ninguém sabe quem escreveu, mas invariavelmente eles recebem a folha e falam, não, eu não tenho esse defeito. Não é? Mas está escrito nas 4 folhas. E está escrito em primeiro lugar nas 4 folhas. E eu pego, não, eu não tenho esse defeito. Né? Não. Porque a gente normalmente não vê o nosso defeito. A gente vê o defeito do outro com muita facilidade, mas não vê o nosso defeito. Mas é verdade que eles também olham para as virtudes e ficam, eu não sabia que eu era isto para você. Não é? A gente também não percebe as nossas virtudes, porque a gente não faz uma coisa que se chama autorreflexão. A gente não se entende. A gente é muito fácil falar da vida dos outros, mas é muito difícil de falar da própria nossa, para nós, quando a gente está sozinho, no travesseiro, quando põe a cabeça. O que você fez hoje, Marcelo? Você fez assim? O que você devia ter feito? Você agiu mal? O que foi isso? Aquela coisa foi bom. A gente normalmente não faz isso. Não é? Então é muito importante que a gente faça isso. Não tentem fazer isso em casa com a família. Principalmente se morarem com o sogro e com a sogra, que senão dá briga, tá bom? Deixa os monges jesuítas fazerem e a gente vai tentando na nossa reflexão. Então, eu vou ler agora para a gente o item 6, que é o das causas das aflições das vidas passadas, não é? Aflições anteriores. As causas anteriores das aflições. Mas, se há males nesta vida cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência,
ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Não é? Ou seja, se há males que o homem, que somos nós que nos colocamos nesta situação, nessas aflições, há outros que a gente não sabe de onde vem muitas vezes. E não entende por quê. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos, como a Isabel falou aqui semana passada, não é? A perda de entes queridos, a gente não pode atribuir a uma aflição minha ou a uma imperfeição moral minha, não é? E a dos que são o amparo da família, aqueles que são o sustento da família, que muitas vezes a família tem numa pessoa o seu esteio, o seu sustento, o seu ganha-pão, e essa pessoa parte e a família fica completamente desequilibrada. Isto é uma aflição, não é? É um tormento. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela providência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo e etc. Aqui Kardec faz uma alusão, uma referência àqueles espíritos que quando reencarnam, já reencarnam tolhidos, limitados, não é? Por várias questões. Como é que eu posso atribuir esse sofrimento ou essa aflição a esse ser que está nascendo agora, se ele nem sequer nasceu? Se ele nem sequer teve chance de ser imperfeito moralmente nesse mundo, nessa vida? Então, só com a capacidade da compreensão da reencarnação é que a gente entende que é um sofrimento que não veio daquela vida. É um sofrimento que vem de uma vida anterior, que tem o seu momento de padecer, ou passar, ou sofrer, ou suportar nesta reencarnação. Este é o momento que ele precisa para compreender e para se elevar neste momento. Todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, o axioma seria a máxima, né? Todo efeito tem uma causa. Se acontece alguma coisa assim, é porque teve uma causa assada. Tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa e, desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Não há coitadinhos. É o que precisa ultrapassar. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Então, essa causa que foi essa imperfeição física, essa imperfeição mental, ou essa aflição de ser incapaz de se movimentar, de se locomover, de falar, de ouvir, de andar, porque a gente tem isso como adquirido, a gente não dá valor nenhum, mas quem não tem dá um valor absurdo a esse tipo de coisas, não é? Então, essas imperfeições têm que vir de outra vida, têm que vir de um momento em que não foi neste momento que eu adquiri essa imperfeição, que me gerou uma aflição, mas sim uma imperfeição que eu trago de outra reencarnação ou de outra vida, que é o momento que eu tenho para padecer ou para passar por ela. Lembram-se que a gente é que escolhe o que vem? Então, eu costumo dizer que ninguém é coitadinho porque provavelmente ele escolheu vir daquela forma. Se não escolheu, é porque ele estava relutante e teve que vir numa reencarnação compulsiva, né? É do tipo, ou vais, porque tens que ir. Mas a maioria das vezes é escolhido,
Nós é que escolhemos por aquilo que vamos passar. Então, essas aflições, eu acho que a grande questão que a gente deve refletir, essas aflições de vidas nas causas anteriores, a gente não controla. A gente já viu que por mais que a gente seja previdente, ou por mais que a gente tente prevenir, não conseguimos, não é? Quem é que vai prever um acidente ou ok? É muito interessante que a gente, às vezes, se for parar para pensar, não é? Se for fazer o dia, uma pessoa que teve um acidente de carro, se ela tivesse ficado mais 5 minutos na cama, se calhar não tinha um acidente de carro. Se ela tivesse ficado no trabalho mais 5 minutos, se ela tivesse feito outra coisa qualquer, 5 minutos, aquele dia, aquela timeline, né, aquela linha do tempo ia ser completamente diferente e talvez o desfecho não fosse aquele. Mas quem somos nós para controlar isto tudo? Não é? O que a gente pode controlar e o que a gente tem que controlar são as causas atuais. Essas são nossas. Cada um de nós temos as nossas imperfeições, temos os nossos vícios, temos as nossas aflições. Todos nós vamos passar por aflições, é inevitável, não é? Porque esse mundo não é para felicidade, isso é mais para frente. Contar aqui duas situações interessantes que são, enfim, que são conhecidas, né? Certa feita, Francisco de Assis saiu no inverno em Itália, e quem sabe da história de Francisco de Assis sabe como é que ele se vestia, né? Com sacos de linha, roupas feitas de sacos de linhaça e descalço e por aí afora. E saiu num inverno que ele ia de um convento, ia para outro, que distava alguns quilômetros, não há relatos da distância, e ele e mais um confrade com ele, um companheiro, e vão caminhando e começa a nevar, né? Inverno, começa a nevar na zona da Umbria, quem conhece, aquilo é frio pra caramba, as montanhas e tudo. Ele vai caminhando, vai nevando, chegam na porta do outro convento, gelados já, batem na porta, vêm abrir e perguntam: quem é? É Francisco de Assis. Francisco de Assis, nada, que isso, ele não era doido de sair nesse tempo. Batem a porta e deixam os dois do lado de fora. E o outro frade que ia com ele lá, o confrade, começa a chorar. E agora, Pai Francisco, né? Porque eles chamavam Francisco de Pai Francisco. E agora, Pai Francisco, o que a gente vai fazer? Nós vamos morrer congelados, vamos ficar aqui fora. E começa a chorar. E Francisco começa a dançar. Começa a pular, saltar de alegria, feliz da vida e tudo mais. E o outro vira: mas ficou louco agora? O que é isso? Eu atingi aquilo que eu sempre quis na minha vida. Mas como? Eu agora não tenho controle sobre nada, estou na mão de Deus. É Deus que vai me ajudar, é Deus que vai me salvar. Eu sempre desejei isto toda a minha vida. Então, vamos ficar aqui felizes, contentes, porque Deus é que está comandando. Deus é que vai me tirar desta aflição. Deus é que vai fazer o que for melhor para nós. Seja qual for o desfecho desta aflição, é Deus que está controlando. Claro que eles não morreram, né? Passado algum tempo, alguém veio, desceu as escadas do convento, abriu a porta e viu que era Francisco e colocou os dois para dentro. Isto para a gente tentar compreender que em certas aflições não adianta a gente querer controlar, porque como qualquer tempestade, chega uma hora que passa. O que a gente precisa é ter calma, paciência, entender o que está acontecendo, perceber que é o momento certo, a hora certa, é o meu momento, é a minha aflição, sou eu que tenho que vivê-la, sou eu que tenho que passar por ela. Se eu puder fazer alguma coisa para melhorá-la, é a minha melhoria interior que vai fazer com que essa aflição melhore. Porque se eu não for egoísta, se eu não for ciumento, se eu não for agressivo, se eu não for
eu vou conseguir não me ligar a essas imperfeições, não vou criar uma aflição e vou ter uma vida muito mais tranquila, muito mais calma, muito mais pacífica e muito mais ligada com a espiritualidade, não numa questão de religiosidade, mas numa questão de espiritualidade. Eu vou estar cada vez mais ligado ao alto, cada vez mais ligado aos meus anjos de guarda que vão nos acompanhando e vão fazendo com que a gente tenha esse momento mais suave, né? O jugo é suave e o fardo é leve. E tem uma outra história também, que essa também é muito conhecida, de Francisco de Assis, de Chico Xavier, desculpe. Chico Xavier, ele fazia os trabalhos de mediúnicos e trabalhos que Chico Xavier desenvolvia iam pela madrugada adentro. Chico Xavier acabava 3, 4, 5, 6 horas da manhã, muitas vezes, e depois se dirigia para sua casa. E Chico Xavier sempre gostou muito de cães, de animais em particular, de animais em geral, mas de cães em particular. E ele tinha sempre um cãozinho, uma cadela ou um cão na sua casa, que ele gostava de chegar a hora que fosse, ir fazer uma festa, um afago, dar comida, tratar dos animais. Sendo que, certa feita, um desses animais, uma dessas cadelas, adoeceu. E uma pessoa muito próxima de Chico Xavier disse: eu preciso ajudar o Chico Xavier, eu preciso fazer com que ele não se preocupe com isto. E pegou o animal e levou a um veterinário e foi eutanasiado o animal. Abateu o animal. E quando Chico Xavier chegou em casa do trabalho, procurou pela cadela, não viu. Contaram para ele o sucedido, ele ficou muito magoado, ficou muito ofendido, muito chateado e cortou relações com essa pessoa. Apesar da pessoa ter vindo ter com ele: Chico, eu fiz isso com a maior das intenções. Ele não demonstrou para a pessoa, mas a pessoa veio explicar: olha, eu via que você chegava, depois dos trabalhos, cansado, ainda tinha que tratar do animal, eu achei que o melhor para você era adormecer o animal, né? Fazer a eutanásia do animal. E Chico Xavier reviveu aquilo durante muito tempo. Certo dia, Emmanuel chegou perto de Chico Xavier e falou com ele: Chico, a volta do seu coração está cheio de manchas negras. Essa mágoa que você sente, você tem que se libertar dela. Isso está fazendo mal a você. Mas eu não posso, Emmanuel, eu não consigo me libertar, isto não foi a atitude correta, não fizeram bem. E Emmanuel virou para ele: tem um remédio. Então diga, você vai descobrir o que essa pessoa mais precisa, o que ela mais quer. E você vai lá, vai comprar e vai oferecer para ela. E Chico Xavier: mas o que, Emmanuel? Ainda agora fez um mal a mim, eu ainda vou oferecer um presente? Ele: é, Chico, mas não pode ser assim. Eu falei: não é a minha receita, é a receita de Jesus. É assim que você deve fazer. E Chico Xavier foi lá, as pessoas queriam, era uma senhora, queria uma máquina de costura, porque a dela já era muito antiga, muito velha, e ele foi e comprou a máquina de costura. Segundo relatos, ele parcelou em 4 reencarnações, porque a máquina de costura era caríssima e ele ganhava uma miséria. Segundo quem conta a história, diz que ele parcelou em 4 reencarnações a máquina. Pegou na máquina, foi lá e levou. Quando ele chega na casa da pessoa e entrega a máquina, Emmanuel diz para ele, Emmanuel depois relata como é que foi o sucedido. A pessoa ficou muito feliz, pegou a máquina, agradeceu e abraçou Chico. Na hora que ela abraça o Chico, há um feixe de luz que sai do coração da senhora e apaga todas as manchas negras que tinham em volta do coração do Chico Xavier. Não é? Então, esse sofrimento, essa mágoa, estava gerando uma aflição para ele, e atenção, para Chico Xavier, hein? Estava gerando uma aflição a ele, que a forma dele conseguir se libertar era fazendo o bem para outrem, para alguém, não é? Perdoando a pessoa que tinha feito alguma coisa que lhe causou algum desconforto e uma mágoa grande. Então, isto a título de exemplos,
não é? Claro que eu não espero que ninguém saia daqui comprando máquinas de costura para todo mundo, nem carros, nem presentes, nem nada disso. Mas que fica a reflexão que a gente, por pequenas coisas, muitas vezes, que a gente dá uma importância enorme a uma bobagem, fazem um mal terrível primeiro a nós e nos causam comprometimentos, e muitas vezes, mas isso é pouquinho, pois é, mas um pouquinho somado com o outro pouquinho, que depois já vem com mais 3 pouquinhos, e depois mais 2 pouquinhos que vem dali, faz um muito. Então, é importante que a gente vá tentando perceber nessas aflições que nós fomos tendo na vida, o quanto eu fui o causador disto. Isto está me acontecendo assim, está me deixando desequilibrado. Espera. Mas, para isto acontecer, o que eu fiz? Eu fiz isso, eu briguei com fulano, briguei com ciclano, eu me desentendi. Então, eu volto, faço as pazes com os meus inimigos e sigo o meu caminho. Que foi isso que Jesus ensinou para a gente há 2000 anos atrás. Tá? Muito obrigado, uma boa noite para todos. Fiquem bem. Não sei se passei o tempo ou não, mas pronto. Tá? Fica aí. Deixa eu aproveitar você aqui, Marcelo. Gostaria, dentro daquilo que você nos expôs, é muito comum as pessoas dizerem: a minha cruz é muito pesada. Outros tiram a palavra cruz e dizem que o seu karma é muito pesado. Como é que nós podemos entender isso à luz daquilo que você nos trouxe nesse momento? É assim, é um pouco aquilo que a gente falou, não é? A gente vai ter gente próxima a nós que tem uma vida, que leva uma vida fausta, que são até comprometedores, com atitudes comprometedoras moralmente pela sociedade. Mas isso a gente não tem como controlar, isso a gente não tem como responder, porque o seu é seu, a mim o que é meu. A minha cruz, se ela é mais pesada do que a de outrem, é porque eu tenho que suportá-la, é porque eu preciso carregá-la, é porque eu tenho que fazer com que dê certo. Não é? Essa, para mim, que é a grande reflexão. E se a gente começar a ficar olhando para o do vizinho, não é? A gente esquece de fazer o nosso trabalho e fica tomando conta do que é do vizinho. E a gente entra naquilo da inveja. E o invejoso, chega um momento que o invejoso não consegue nem dar valor ao que tem. Porque ele está tão focado no que é na vida dos outros, que ele esquece que as conquistas que fez, o bem que conseguiu, os filhos que tem, os bons filhos que tem, não é? O bom casamento que desfruta ou não, mas isso, então, a gente muitas vezes, quando presta muita atenção nos outros, esquece do nosso trabalho. E se o meu é mais pesado, se eu acho que o meu é mais pesado do outro, não é? Nos Estados Unidos tem uma expressão que se diz que é para a gente se colocar, put in the other shoes, não é? A gente que se coloca nos sapatos dos outros. Porque a gente que acha que o nosso está apertado e está fazendo calo, mas a gente não sabe como é que está o sapato do outro. Então a gente só consegue entender, não é olhando de fora, porque de fora tudo é muito bonito. Tem uma música do Miguel Araújo, né, que a mulher dos outros é que é boa, o marido dos outros é que é bom, né? Então é mais ou menos isso. A gente fica tomando conta da vida dos outros e esquece do que é nosso. E a dica, se é que pode ser dica, é a gente olhar para dentro em vez de olhar para fora. Você comentou sobre as causas anteriores das nossas aflições, reencarnação e por aí vai, né? E houve um tópico lá que você falou assim: perda de entes queridos, perder pessoas que amamos. Ali vem colocado no Evangelho como uma das causas anteriores. Né? Poderíamos dizer que essa causa anterior é para aquele que fica na terra e perde o seu ser amado, como aquele que desencarna e parte? Seria uma causa anterior para ambos, para quem parte e para quem fica? Eu acredito que sim, eu acredito porque
cada escolha ou cada opção que a gente faz, não é, gera uma perda. Qualquer opção que cada um de vocês faça, ou cada um de nós, ou eu façamos, é uma perda. Eu vim para cá hoje fazer essa apresentação. Eu perdi o jogo do Benfica que está dando. E quem ficou em casa vendo o jogo? Perdeu de vir para cá. Quem casou? Perdeu a vida de solteiro. Quem ficou solteiro? Perdeu a vida de casado. A gente perde sempre. A gente perde sempre. Não esperem ganhar nada. Entende? Você comprou um carro novo. Você perdeu o carro velho e perdeu a dívida que você vai ter que pagar. Ah, mas eu ganhei um carro novo. Ok, mas perdeu o dinheiro que tinha e deu no carro. Então, perde sempre. Perde sempre. Não é? Nessa relação de perda de entes queridos, certamente é um processo de causas anteriores. E, como a gente falou, perder o esteio da família, né? Perder aquele que é o amparo da família, é uma prova que, para quem fica, é uma aflição enorme. Mas eu tenho certeza absoluta, para quem partiu, durante algum momento, vai ser uma aflição também, porque ele perdeu a oportunidade de amparar os seus. E para onde ele foi, ele está em sofrimento. É uma aflição. As aflições não são terrenas, atenção. As aflições também acontecem no mundo espiritual. Porque nós desencarnamos e não deixamos ser quem somos. Nós só perdemos o que se palpa. A carne, o osso, fica aí. Não é? Nós continuamos a ser os mesmos. Então, quem foi tem uma aflição de causas anteriores, e quem ficou tem uma aflição que precisa ultrapassá-la. Precisa tentar se equilibrar e ultrapassar. Marcelo, você colocou também uma outra questão, alusivamente nas causas atuais. Você falou duas coisas, né, que vem mencionado no Evangelho, que as causas atuais dessa reencarnação do nosso sofrimento está muito ligado ao nosso caráter. E depois está muito ligado à nossa forma de agir, na nossa forma de estar. E eu te pergunto, isso não é duro? Não é duro a gente ler essa informação dos espíritos superiores, né? Nos confrontar com essa realidade? É assim, é duro para quem assente, né? Eu acho que vai ter gente que vai ouvir isto e não interessa nada. Mas para quem está num caminho já e já percebeu que eu preciso fazer alguma coisa, porque senão isso vai descambar, né? Que é o que a gente tem tentado fazer aqui há vários anos, todos nós que vimos cá há vários anos. Então, mas se dá certo, por que ficam 10 anos frequentando o centro? Porque precisa de 20 anos. Né? Então, é duro. Eu acho que é duríssimo, porque tem uma frase que diz que o ódio é doce no início, mas é amargo no final. E enquanto o amor é amargo no início, mas é doce no final. Ou seja, a gente fazer o que é errado dá um prazer medonho. As nossas noradrenalinas e não sei o que, o nosso cérebro fica piscando, é uma beleza, é ótimo, no início. Quando a gente vai depois refletir e ver, dói. Enquanto que fazer a coisa certa, no início custa. Lá vou ter eu que cuidar daquela sogra que tanto... Mas depois, o bem que traz, o conforto que traz, é doce. Né? Então, eu acho que é duro e custa, mas cada um faz as suas opções, né? Marcelo, será que você foi mencionando, né? Pegou uma página aí de Emmanuel e foi falando, você falou de egoísmo, você falou de vícios, aí chegou uma hora que você falou assim, que a criatura agressiva, né? Ela está mais sujeita a ter problemas de estômago, de fígado. Será que a gente teria uma oportunidade aí de mudar a nossa forma de estar, né?
se nos dissessem assim, você está sendo agressivo, hein? Vai ter que fazer uma endoscopia digestiva, vai ter que engolir aquele tubo sem anestesia. Lá está, é a mesma, voltamos à anterior, é duro, porque se você pegar, se os quatro jesuítas que você conhece fizerem uma lista para cada um de nós e vier a agressividade em primeiro, a gente vai dizer, não, eu não sou agressivo, não é? Que isso? Eu agressivo? De maneira nenhuma, sai para lá. Não é? As pessoas, nós, de uma forma geral, nós não reconhecemos as nossas imperfeições, porque para nós não são imperfeições. Eu sou assim. Entende? Eu sou assim. Não, errado é você que fala muito baixinho, muito calminho. O que é isso? Sai para lá. A gente tem que ser assim, elétrico, né? Normalmente pessoas elétricas se dão bem com pessoas elétricas e pessoas calmas se dão bem com pessoas calmas. Por quê? Porque se reconhecem. Então, na questão particular da agressividade, isso está mais do que comprovado, né? E isto vem de um processo evolutivo que a gente vai tendo, de agressividade. Hoje a gente, lá está, se a gente for comparar, como eu falei, a gente já é muito melhor do que há 1000 anos atrás, não é? Porque há 1000 anos atrás eu não estava aqui falando, eu já tinha sido apedrejado ou qualquer coisa parecida, não é? Há pouco tempo atrás queimaram os livros todos espíritas na praça em Barcelona e por aí afora, quer dizer, houve uma inquisição, houve uma cruzadas, houve uma série de condições muito mais agressivas do que a gente vai vivendo hoje em dia. Agora, há que perceber e há que tentar entender o que cada um é, a essência de cada um. E essa essência que é exatamente o que nós somos, não é? O nosso espírito é a nossa essência, é aquilo que nós somos. E a gente só vai conseguir perceber isso, porque normalmente quem vem e fala para a gente que a gente é assim, ou assado, ou cozido, ou frito, a gente lá está querendo dar ordens na minha vida. Não é? Lá está fulano querendo vir dizer o que eu faço ou o que eu não faço. E a gente, normalmente, os nossos afetos, quem está próximo a nós, os nossos entes queridos, não é que nos percebem e a gente não os ouve. E isso é que é o mais, isso é o que eu acho que é pior no nosso íntimo. É que quem está próximo a nós, a gente não dá importância. Mas eu acho que é preferível do que tomar omeprazol, né? É preferível ficar mais calmo do que ficar tomando omeprazol a vida toda, porque aquilo... Marcelo, a questão do momento, pandemia, uma situação que estamos vivendo coletivamente, é causa, na sua interpretação, é causa anterior das nossas aflições ou é causa atual das nossas aflições? Eu acho que tem uma grande componente de causas anteriores, não deixando de ter de causas atuais também. Não é? Eu acho que isto. Por quê? Como é que eu vou explicar isto? Normalmente, as nossas questões coletivas, não é, são anteriores, não são, porque nós estamos numa pandemia que afetou todos, como a Isabel já disse, sem distinção de absolutamente nada, não é? E isto, para acontecer, tem que ser, para mim, um compromisso coletivo, não um compromisso individual, não é? Apesar de que nós, como indivíduos, participamos no coletivo. Eu faço parte deste coletivo. Eu não posso achar que, por exemplo, eu sou contra o aborto, mas existe na minha sociedade uma lei que autoriza o aborto. Então, eu, de uma certa forma, estou conivente, entre aspas, com esta lei, com a coletividade que me envolve. Não é? Mas eu não quero. Ok, mas também o que eu fiz coletivamente para que isso não acontecesse? Não estou cobrando nada a ninguém, atenção, estamos fazendo uma reflexão. Para mim, a questão da pandemia é uma questão coletiva do planeta inteiro, de todos os bilhões,
de encarnados e os outros bilhões ou trilhões de desencarnados, né? E isto é um processo que a gente tem que passar coletivamente. Isto é mais um processo do que uma questão de vida atual. Eu não acho que seja de uma questão de vida atual. Acho que é uma questão de vidas, de aflições anteriores, de causas anteriores. Justas causas anteriores, então, né, Marcelo? Justíssimas. Perfeito. Você mencionou, né, as causas anteriores, as causas atuais, e você deu o exemplo do Chico Xavier, né? Deu o exemplo de Francisco de Assis, deu o exemplo do Chico, e foi uma orientação de Emmanuel, uma orientação espiritual. Em relação à orientação dos espíritos, que nós encontramos nas obras espíritas, às vezes também através da comunicabilidade dos espíritos e tudo, como que nós podemos nos relacionar com estas orientações? Porque você contou a história do Chico, e o Chico ainda no início foi relutante, né? Como você mencionou. Como que nós podemos, porque às vezes nós pedimos muito a orientação e a ajuda dos bons espíritos, mas quando vem a receita, às vezes nós balançamos. Como é que nós podemos lidar melhor com isso? É mais ou menos aquilo que a gente já tinha falado aqui sobre a questão de quem está próximo a nós, né? De quem a gente gosta, de quem a gente realmente se afiniza, que nos diz certas coisas e a gente não aceita. Invariavelmente a gente não aceita. Passado algum tempo, algum desafeto nosso vem dizer e a gente, afinal, eu já ouvi isso em algum lugar, né? E muitas vezes o que acontece é que a gente não presta atenção, não está para ir virado, para a gente ter a capacidade de perceber os sinais ou de entender os sinais. Isto é fruto ainda da forma como a gente vive, né? Da sociedade que a gente vive, dessa necessidade que a gente tem de trabalhar e de ocupar e de achar que é produtivo fazendo isto ou aquilo, e a gente pode ser produtivo para nós próprios refletindo, fazendo um momento de reflexão, fazendo um momento de meditação. Eu digo, eu sou um zero à esquerda a fazer meditação. Eu começo a meditar, eu começo a fechar os olhos, segundo eles dizem, né? Reflete, não sei o quê, eu começo a olhar a conta d'água para pagar, eu amanhã tenho que ir ao banco, amanhã tenho que ir não sei aonde. O meu mantra é o que eu vou fazer no dia seguinte. Atenção, eu admiro muito quem consegue meditar, sinceramente admiro, porque eu não consigo. Eu já tentei várias vezes e não consigo. Pode ter a música para ter conta d'água, conta de luz, tem que botar gasóleo no carro, entende? Eu sou assim, eu não consigo. E se alguém disser para vocês, desligue a sua mente, é a maior mentira que estão contando para vocês. A mente não desliga nunca. Nunca. Você está sempre com a mente ligada. Seja no que for, você tem a mente sempre ligada. Se você desligar a mente, você desencarnou. Você foi. Entende? Então, a mente não desliga. Agora, que você pode entrar num processo introspectivo, que fica mais reflexivo, que fica perceptivo a outras sensações, isso eu acredito, sinceramente. Eu não consigo. Eu já disse, eu não sou médium, eu sou 3XL, né? Às vezes eu falo brincando, eu sou 3XL. Então eu não sou médium, eu não percebo muito das coisas. Agora, o que a gente vai percebendo, não vamos falar de Chico Xavier, sobre a mediunidade de Chico Xavier, senão era 2 horas ou 3 horas e não falava nem um terço do que tinha que falar. A mediunidade de Chico Xavier, ele falava com Emmanuel como a gente está conversando aqui, ele via Emmanuel como a gente está conversando. A grande dificuldade é a gente ser um pouco São Tomé, né? Eu tenho que ver para crer, eu quero ver, eu quero palpar para depois dizer, tá bom, agora eu vou acreditar em você. E a gente não tem ainda esse exercício, não chegou nesse ponto que a gente consegue perceber as intuições, as influências que a gente vai recebendo. O orar antes de dormir é uma receita fenomenal para quem quer fazer algum tipo de ligação com alguma coisa superior. Deita no travesseiro, relaxa,
respira 3, 4, 5, 6 vezes, ora e pede para que haja algum tipo de intuição, algum tipo de ligação, para que essa minha imperfeição moral, para que essa minha aflição tenha uma luz e eu possa conseguir um caminho para tentar minimizar. Não peçam para tirar, porque se tirar essa vai aparecer outra. É sério. Chico Xavier tinha uma série de problemas de saúde e o Emmanuel perguntou para ele uma vez: você quer que eu tire esse problema da angina no peito, Chico? Ele falou: não, deixa estar, porque senão vem outro pior. Então é um pouco isso, não pede para acabar com nada não, pede para minimizar e te dar paciência para conseguir ultrapassar, porque isto faz parte do nosso processo evolutivo, ponto. Obrigadíssimo. Nós vamos diminuir aqui um pouquinho a luminosidade. Eu vou pedir o companheiro seu Antônio para nos colocar ali a música. E eu vou te pedir para você fazer a nossa prece de encerramento, Marcelo. A gente vai tendo bebido das suas palavras. Vamos te ouvir na condução da prece. Ouvindo a suave música penetrar em nossos ouvidos, acalmando a nossa mente, elevando o nosso pensamento para esferas superiores, onde se encontra Jesus e seus apóstolos, num momento de oração, no qual pedem o amparo para este planeta, o conforto para os seus habitantes e a reflexão das suas atitudes. Sejamos nós cobertos por esse manto de luz que derrama sobre esta casa, envolvendo todo o ambiente, entrando pelas portas e pelas janelas, nos enchendo de paz. A espiritualidade amiga que sempre nos ampara, retirando o ectoplasma das plantas e das árvores aqui à volta, reequilibram o nosso espírito, reequilibram os nossos centros de força, fazendo com que estejamos mais serenos, mais receptivos às intuições que todos os dias e todas as horas nos são enviadas. Respirando fundo, recebendo esses fluidos, nos colocamos à disposição para a realização de tarefas futuras, para que sejamos mais próximos a Ti, Senhor, hoje, do que fomos ontem. E que ao sair daqui, possamos levar conosco essa sensação, fazendo com que ela chegue a quem se aproxime de nós, mostrando também que eu hoje sou melhor do que fui ontem. Que todos aqueles que nos acompanham sejam amigos ou algozes, percebam que nós tentamos melhorar. Percebam que a nossa melhoria
será também a melhoria deles. E que, iluminando o nosso caminho, também eles terão o caminho iluminado. Sejamos merecedores de toda esta confiança e amparo do Pai, hoje e sempre, na graça de Deus.